O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. Um novo catálogo astronômico com importante participação brasileira, o S+, ajudou um grupo de pesquisadores a encontrar uma estrela de um tipo raríssimo, do qual se conhecem apenas um punhado similares. São as estrelas ultrapobres em metais. Sua composição quase exclusiva de hidrogênio e hélio indica que elas fazem parte de um conjunto de estrelas antigas, nascidas numa época em que as nuvens de formação estelar ainda eram pouco enriquecidas com elementos pesados. E quem conta essa história para nós é o brasileiro Vinícius Placo, primeiro autor do estudo e cientista associado do NOIR Lab em Tucson, nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Vinícius Placo, eu sou astrônomo e trabalho como cientista aqui no Observatório Nacional dos Estados Unidos, no Arizona. E hoje estou aqui para contar para vocês sobre 2 artigos muito legais que foram publicados recentemente, com dados provenientes de um survey muito interessante também, que está sendo liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, dentro do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. O primeiro desses 2 artigos que eu quero contar para vocês, ele foi liderado por um ex-aluno de doutorado meu aqui na Universidade de Notre Dame, também nos Estados Unidos, e esse artigo usa redes neurais artificiais para determinação de parâmetros físicos e químicos de estrelas na Via Láctea. É um método muito interessante que usa dados fotométricos, usa fotos do céu em diferentes filtros e tenta, a partir dessa fotometria, calcular temperatura, gravidade superficial, quantidade de metais e até abundâncias em carbono nessas estrelas. O resultado desse artigo foi um catálogo de mais de 700 mil estrelas com parâmetros bem determinados, e esses parâmetros, na verdade, eles podem ser usados para, por exemplo, comparar observações com modelos teóricos para a evolução da Via Láctea, por exemplo, para a gente poder ter uma ideia de como os modelos se comportam e como os modelos podem ser melhorados para melhor descrever o que acontece na nossa galáxia. E o segundo artigo, que foi liderado por mim, que foi publicado no Astrophysical Journal Letters, uma das estrelas dentro dessas 700 mil, nós reobservamos essa estrela com o telescópio Gemini, que está aqui atrás, e também com o telescópio Magellan, no Chile, e nós descobrimos que essa estrela é uma das estrelas chamadas ultrapobre em metais. É uma estrela muito rara, quer dizer, nós só conhecemos 35 dessas estrelas até hoje, e a razão por ela ser tão rara é que nós acreditamos que essa estrela ela é formada a partir de uma nuvem de gás que foi enriquecida pelas primeiras estrelas a serem formadas no universo. Ou seja, as primeiras estrelas eram muito massivas, explodiram muito rápido após o Big Bang, e a segunda geração de estrelas, que se formou a partir dessas nuvens pré-enriquecidas, são estrelas de baixa massa que vivem por muito tempo. Então, essa estrela que nós encontramos, presume-se que ela tem mais de 10 bilhões de anos de idade, e ela tem uma composição química muito peculiar, tem pouquíssima abundância em ferro, carbono, magnésio, e o fato dessa estrela existir desafia um pouco os modelos teóricos para esse tipo de estrela que existem na literatura. Então, são descobertas que, na verdade, foram ocasionais dentro desse survey e só puderam ter acontecido por esse survey S+ existir. E espero que vocês aproveitem os artigos, fico à disposição para quaisquer outras dúvidas, e é isso aí, muito obrigado. Bom, Cássio, S+, menina dos olhos, né? Menina dos olhos, e muito legal esse resultado, inclusive por essa peculiaridade aí do carbono. Parece que a estrela com menor quantidade de carbono medido
parece ser uma das jovenzinhas aí da Via Láctea mesmo, né? Com 10 bilhões de anos ou mais. Qual a importância de achar não só uma estrela assim, mas ter esse pequeno conjunto para a gente entender o processo que levou à formação das primeiras estrelas? Porque eu acho que a parte do mistério é esse, né? Hoje as estrelas relativamente enriquecidas com metais, a gente sabe como funciona, sabe inclusive o papel que o carbono tem ali como adjuvante ali na fusão nuclear e tal, mas no começo o universo tinha que fazer sem isso, né? E aí essa estrela já coloca algumas dúvidas sobre o processo de formação estelar, que eu espero que ajude a elucidar também. Não vale só jogar as perguntas, né? Agora tem que dar as respostas. Não, exatamente. Para quem não sabe, esse projeto S Plus eu faço parte dele e estou atuando principalmente na parte de divulgação científica, né? É um projeto que envolve aí a USP, o Observatório Nacional, muitas universidades, várias universidades brasileiras, de forma como os fundadores são chamados, como a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez a automação do telescópio no Chile, ele opera roboticamente, o pessoal da Federal de Sergipe, o Observatório Nacional, que eu já mencionei, e aí temos várias instituições participantes, mais de 100 pessoas, envolvidos com alunos, estudantes de doutorado, pós-doutorado, iniciação científica, mestrado, e aí os pesquisadores envolvidos. Outro dia desse teve um colega aqui também falando, o Hélio Perotoni, ele faz parte do projeto também, trabalhou na parte de atuação, e nós estamos divulgando agora o lançamento do DR2. DR2 é a sequência de dados, é o banco de dados na sua segunda versão. Tem aí uns melhoramentos muito grandes, incluiu 21 milhões de objetos, medidas para 21 milhões de objetos, e dentro aí acho que nesse caso foi a primeira data release, o primeiro banco de dados, o Vinícius e o aluno dele de doutorado na época conseguiram identificar essa estrela. Então você vê que são 700 mil estrelas, se não me engano, de uma batelada só. O projeto observa uma área muito grande do céu, daria para você colocar assim 4 luas cheias, colocando 2 e 2, uma linha 2 por 2, e de uma vez só, e aí com isso você consegue fontes que não acabam mais. Você não teria condições de fazer um estudo como esse, pegando uma por uma, tirando espectroscopia, mas ainda assim, depois de fazer essa primeira peneirada, que já deu 700 mil fontes, jogaram no telescópio, um dos principais telescópios do mundo, o Gemini e esse Magellan, lá no Chile, e confirmaram. Bom, aí entrando na história da estrela em si, era que você estava falando, o que se espera da formação de estrelas ao longo da evolução da galáxia e do próprio universo. Que toda geração subsequente de estrelas formadas carregue informações químicas, vamos dizer assim, das gerações anteriores. Então, quando o universo foi formado, você tinha uma nuvem que era praticamente puramente hidrogênio. Então, aquelas pitadas de hélio, que vem ali do próprio Big Bang, mas elas poderiam chegar a 1000 massas solares, seriam muito mais quentes, muito mais brilhantes, mas conforme elas foram explodindo em supernova, produziam materiais mais pesados, e cabe um parênteses que, para astrônomo, tudo que é acima do hélio, a gente chama de metal, Então você olha a tabela periódica, é semimetal, metal, semimetal, gases nobres, E aqui pra gente não, é tudo hélio, hidrogênio, são elementos químicos, e o resto são elementos que a gente chama de metais, elementos pesados. Mas voltando, cada vez que havia explosões de supernova, o próprio processamento de estrelas de baixa massa, você vai poluindo aos poucos, o material, enriquecendo o material interestelar, o que é muito bom, porque você começa a produzir carbono, que é essencial à vida, pelo menos como essa que a gente conhece, Outros materiais que também são necessários, como fósforo, enxofre, e aí por aí vai, os famosos chomps, E vamos que vamos, nitrogênio. E com isso, forma outra estrela, polui de novo, forma outra estrela, polui de novo, aí vai indo. Você tem estrelas com uma metalicidade, uma abundância química que é mais complexa do que simplesmente essas primeiras estrelas. E está aí, o Vinícius achou aí, junto com o Witten, o ex-aluno dele de doutorado, estrelas que são pobres, que
se você olhar pelo valor de face, como se diz, elas são estrelas ali, né, das primeiras gerações, que não tiveram como nuvem formadora uma nuvem que tenha sido enriquecida. Então, sei lá, 3, 4 gerações só, não teve um grande enriquecimento químico, e ela foi feita aí com 10 bilhões de anos, seria alguma coisa nesse sentido. Como é que ficam os modelos de evolução da própria galáxia quando você tem que lidar com coisas desse tipo? E veja, 35, né, conhecidas no universo aí de 200 bilhões, para você ver que são, né, aqueles outliers, né, completamente fora aí da expectativa, e que exigem agora não só uma explicação para elas, e explicação que faça encaixar tudo isso dentro do modelo de formação da galáxia e do processo de enriquecimento químico da própria galáxia.